dia, quinto ano, estamos retornando às nossas aulas, tá? Antes das férias, nós falamos sobre história, o capítulo 4 sobre a mineração do Brasil. Hoje nós estaremos iniciando o quinto capítulo, que tem como tema o Brasil no século XIX, tá? A história do Brasil do século XIX foi marcada por inúmeras transformações, como a proclamação de Dom Pedro I em 1822, o Brasil tornou-se oficialmente independente de Portugal. Porém, a escravidão foi mantida no país, assim como a grande desigualdade social. Nossa aula de hoje falará sobre esses três pontos importantes, tá? O tema da aula, o Brasil do século XIX, vamos falar sobre a corte portuguesa, vamos falar sobre o cotidiano no Rio de Janeiro e vamos falar sobre o trabalho escravo na cidade. Vamos lá, a corte portuguesa. Bem, no século XIX, a história do Brasil foi influenciada diretamente pelos fatos que ocorriam na Europa. A França e a Inglaterra estavam em guerra com Portugal, que eram, na época, aliados dos ingleses. Portugal corria o risco de ser invadido pelos franceses. Por isso, o governo português, Dom João, resolveu transferir a sede do governo de Portugal para o Brasil. Assim, em 1808, Dom João se mudou para o Rio de Janeiro, acompanhado de sua corte, que era formada por milhares de pessoas. Na época em que a corte portuguesa chegou ao Brasil, o Rio de Janeiro não tinha estrutura para abrigar tantas pessoas, tá? Aí ocorre o cotidiano do Rio de Janeiro. O que aconteceu com o Rio de Janeiro com a chegada de tantas pessoas? Bem, as ruas, elas já eram mal iluminadas e não recebiam serviço de limpeza. Além disso, não havia sistema de esgoto e nem água encanada. Por isso, as pessoas tinham que buscar água em fontes públicas ou poço. O dia a dia nas ruas da capital era marcada por intensas atividades comerciais, celebração religiosa e pelo trabalho dos escravos. Na página 265 há uma imagem, tá? Que é uma gravura de 1835, que mostra como era a realidade do Rio de Janeiro naqueles dias, tá? Em que a corte veio de Portugal para o Brasil. Você vai analisar essa imagem e tem duas questões na qual você vai responder no caderno. A questão 3, que é: descreva o que as pessoas representam na imagem, o que estão fazendo. E a quarta, que identifique pelo menos 3 grupos sociais, tá? Grupos sociais. Você vai perceber aí que existem 3 tipos de grupo, tá? Dentro dessa sua percepção, você vai passar para o caderno, ok? Na página 266 do livro, tem a temática do trabalho escravo na cidade, tá? A gente sabe como se deu a formação do povo brasileiro, o encontro dos indígenas com os portugueses e posteriormente a vinda dos africanos para o Brasil. E a gente já tem a ciência que os africanos vieram na intenção de trabalhar, né? De trabalho escravo. E isso continuou. Já no século XIX, grande parte da população que vivia nas cidades brasileiras era composta dos escravizados, tá? Entre 1808 e 1831, cerca de 750 mil pessoas foram trazidas da África na condição de escravos. Aqueles que trabalhavam na rua, vendendo produtos ou carregando mercadorias, eram conhecidos como os escravos de ganho, ok? E aqueles que faziam trabalhos domésticos, que trabalhavam nas residências dos senhores, eram conhecidos como os escravos domésticos, tá? Os serviços do trabalho do escravo doméstico, ele era variado, desde a limpeza da casa do seu senhor, como preparar alimento, cuidar das crianças, tá? O trabalho dentro da
residência. Então existia dois tipos de escravos nessa época, no século XIX. Os escravos de ganho que trabalhavam na rua, vendendo, fazendo negócio, e os escravos domésticos que trabalhavam dentro das residências, tá? Dentro da leitura desse pequeno texto, vocês vão fazer a correção da atividade da página 267 e também estarei enviando uma atividade para você copiar no caderno e procurar as respostas dentro dessas páginas do capítulo 5 que nós estudamos, da página 262 a 266 do nosso livro. Uma boa aula!